João capítulo 15, versículo 4, 5 e 6. Nós estamos ministrando sobre o segredo da videira. A videira é Jesus Cristo. E eu quero convidar você a receber muito de Deus nessa noite, sob a ótica da palavra dele, palavra esclarecedora, palavra que traz luz ao nosso coração. Eu creio que enquanto pregamos a palavra, algo novo está acontecendo aí no seu coração, algo novo está sendo gerado por Deus, novidade de vida está vindo sobre a sua vida, porque tudo isso a palavra de Deus gera. Amém, querido? Quantos recebem em nome de Jesus? E diz assim a palavra: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Repita o final aí. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora e ser-lhe-á a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. O versículo 6, agora eu quero ler o verso 6 na tradução contemporânea. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Muito bem. O texto que nós acabamos de ler finaliza falando algo fortíssimo, porque cita aqui fogo, e fogo para queimar o ramo. Que ramo é esse? O ramo que é citado aqui no versículo 5, eu sou a videira, vós sois os ramos, aliás, verso 6, desculpa. Se alguém não permanece em mim, ele está falando do que está escrito aí no verso 2, todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Veja que o foco no versículo 2 não é nem tanto falar do que não dá fruto, mas ele continua a falar do que não dá fruto, como que vai se dar esse que foi cortado. Veja bem, a videira verdadeira, que é a pessoa de Jesus, ele tem nessa videira dois processos. O processo com o galho, o ramo, que não dá fruto. Aí no verso 2, todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E no verso 6, ele continua falando sobre esse ramo que é cortado. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora. Veja bem, se alguém não permanece em mim, será lançado fora. E, continuando, como o ramo. Quando ele diz assim, será lançado fora, como o ramo. Ele se refere ao ramo que está expresso aí no versículo 2. Os irmãos estão acompanhando? Preste bem atenção. O ramo que no verso 2 é cortado, ele volta a falar sobre ele, é claro, ele se aprofunda aqui. Já posso dizer que é um terceiro segmento dos processos com o ramo, com o galho, em outras traduções, mas ele volta a citar como o ramo, e secará. Por que secará? Creio que todo mundo aqui já cortou um galho de uma árvore, já fez uma poda em casa de algum tipo de planta, logo em seguida ele seca. Seca por quê? Porque ele não está mais conectado com a árvore. Não estando mais conectado com a árvore, então ele vai se secar. Depois de seco, o que vai acontecer? Tais ramos são apanhados, lançados no fogo
e se queimam. Há um processo aqui. Não deu fruto, foi cortado, se secou, depois é lançado no fogo. Nós sabemos que esses ramos, eles são pessoas. Jesus é uma pessoa e ele aqui é chamado, se autodenomina a videira. Esses ramos que não dão fruto, esse processo de não dar fruto, secar, cortar-se, secar-se e depois ser encaminhado para ser queimado, lembra o que, irmãos? Literalmente o processo do seu final dos perdidos, que é o fogo. Aqui nós podemos compreender claramente, Jesus está falando que no final de tudo isso será o fogo. Ele só não cita aqui fogo eterno. Mas nós podemos sim compreender dessa forma. Então a pessoa que esteve um dia conectado, ela pode estar nesse processo se não dá fruto. Se ela não dá fruto, isso com muito tempo, vem a frustração. Vindo a frustração, ela vai acabar voltando a fazer as velhas práticas. E fazendo as velhas práticas, haverá uma incompatibilidade ao ponto dessa pessoa não conseguir mais permanecer. E aí eu estou citando na prática da vida comum. Automaticamente essa pessoa vai ser cortada, ela acaba se desconectando, literalmente. E automaticamente desconectada, ela vai secar. E aqui é um ponto que nós, nesse tempo, temos uma dificuldade de compreender. Olha só, o texto está falando de pessoas. E essas pessoas, elas vão definhar se não permanecerem em Jesus. Na verdade, como eu disse, são 3 segmentos aqui de processos. O primeiro segmento é o segmento daquele que não dá fruto, é cortado. Mas o segundo segmento é o ramo que dá fruto, então ele é podado. Mas o terceiro é aquele que não permaneceu e também foi cortado. Por que nós podemos dizer isso? Porque se você ler do verso 1 até o verso 6, você vai perceber que é assim literalmente, tanto é que no versículo 6, ele continua assim, né? Se alguém não permanece em mim, será lançado fora. Veja bem, há um outro entendimento aqui. No primeiro ponto, quem é lançado fora é quem não dá fruto. Aí Jesus começa a se aprofundar dizendo que tem que permanecer nele. Ele repete por 3 versículos. 3 versículos. O versículo 4, 5 e 6, ele vai dar ênfase no permanecer nele. É claro, os outros versículos também, mas eu quero me ater nesses 3 versículos. E aqui já tem muito material. Ele agora estabelece um novo processo com o ramo. Primeiro processo qual é? Quem não dá fruto é cortado. Quem dá fruto é podado para dar mais fruto ainda. Aí ele segue falando, tem que permanecer em mim. Versículo 5, permanecer em mim. Versículo 6, permanecer em mim. Se você não permanecer, você será cortado. E cortado segundo o ramo. Veja bem. E aí é conforme eu acabei de explicar, né? Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo. E secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimam. Isso aqui, irmãos, não tem nada a ver com fogo do Espírito, tá? Aqui é juízo. Juízo. Ah, pastor, mas alguém que esteve na igreja em Cristo vai ser lançado no inferno. O senhor está dizendo isso? Irmãos, muita gente vai ter passado pelo processo,
mas receber a seiva de Cristo, nem todo mundo. Muita gente vai andar com Jesus, vai até fazer o que ele diz, vai andar colado com Jesus, dentro de uma ótica religiosa, mas genuinamente só pode dar fruto quem está em Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar agora à noite. Eu quis chamar sua atenção aqui para o ramo que não dá fruto, mas eu tenho falado já suficientemente, no meu entendimento, pelo menos para o momento, sobre o ramo que não dá fruto e agora o ramo que não permanece nele. Ao explicar o permanecer em mim, nós vamos automaticamente resolver aqui a questão do terceiro processo, que é o que é cortado, não só o ramo que não dá fruto, mas também o que não permanece nele. Muito bem. Abra sua Bíblia aí em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17 e 18, eu quero ler com você. Vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 e 18. Quem encontrou, diga amém. Observe aí o que está escrito. Ó. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Observa aí, ó. Palavras de Paulo para os irmãos de Corinto. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu gostaria que você lesse sob a ótica do texto de João 15. Observe aí, meu irmão. Olhe para mim aqui primeiro. Olhe para mim aqui. Você deve ler esses textos que eu vou ler agora com você, sob a ótica de João capítulo 15. Quando você lê sob a ótica da videira, o galho que está na videira, conectado com a videira, e da videira recebe a seiva. O que é seiva? É toda a força que passa pelo caule, pelas raízes, pelo caule da planta e vai até o galho. Toda a fortaleza, toda a força, todo o poder, no caso do Senhor, que vem sobre esse galho que dá fruto. O texto de 2 Coríntios 5, 17 e 18 diz assim, vamos ler de novo. Assim que, se alguém está em Cristo, alguém está na videira, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, observe, ó. Eu vou ler o versículo 17 mais uma vez sobre a seguinte ótica. Assim que, se alguém está na videira, agora é uma nova criatura, ou seja, agora por meio dela, flui as coisas que é oriundo da videira. Você está lembrado do que nós acabamos de ler, João 15, versículo 4 em diante? O ramo de si mesmo não pode produzir nada. Ok? Nós estamos lendo texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz que nós somos meio aonde através de nós fluirá as coisas de Deus, mas não vem de nós. Não vem. Meu irmão, você pode, pastor, mas eu me esforcei hoje e eu agi com paz com todo mundo. Meu irmão, você nunca conheceu, nunca entendeu o que é o que nós estamos falando. Veja bem, comportamento top de linha você encontra em muitas religiões. Nós não estamos falando de comportamento externo, coisas que nós vemos. Não, não.
Nós estamos falando de algo espiritual, que vem de Deus, passa por nós e flui para fora, que são os frutos. Amém, queridos? Isso é algo que religião nenhuma pode dar. Primeiro que religião ela está dizendo. Religião significa ritual estabelecido, visando buscar o sagrado, né? Religião é o ritual, tudo que é repetitivo com vistas a alcançar o espiritual. Aí eu estou falando numa ordem de dicionário, mais ou menos isso que está lá no dicionário, o religare, né? Religião, religare com o espiritual, aí é um termo geral. Então, assim que se alguém está na videira, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Quais são as coisas velhas? Meu irmão, quando nós estávamos em trevas, a gente produzia o quê? Morte. Morte. Tudo que passava e fluía de nós, não se aproveitava nada. E agora se aproveita, pastor? Ah, eu sou da Igreja Batista, pastor. Eu estou agora uma bênção. Não, meu irmão. Tudo que flui através de nós só é recebido por Deus se vier dele. Deus não recebe. Eu fui lá levar uma cesta básica para uma pessoa. Se no seu coração a motivação, o fluir é de um mover da presença do Senhor, Deus está recebendo você. Se não é oriundo desse mover que flui de Deus, que tem um molde chamado Jesus Cristo, não é recebido por Deus. Deus não olha para os nossos atos e diz: olha como você está arrasando, meu filho. Olha como esse meu filho está uma bênção maravilhosa. Não, não. Deus não se surpreende com nada que fazemos. Eu quero aqui chamar a sua atenção que isso é um íntimo relacionamento. Eu estou plantado. Hoje eu ia puxar o assunto já do enxertados, né? Nós fomos enxertados na videira porque a videira é Israel. E Jesus é o Israel genuíno, o Israel que deveria ser desde o começo, porém, dado ao pecado, jamais conseguiria. E aí vem uma outra interpretação para Jesus, a videira verdadeira, que é tudo aquilo que eu já disse, mas uma outra interpretação também válida para, conforme eu estudo, é que Jesus é o Israel esperado, simbolizado pela pessoa do povo de Israel, sim, mas o Israel definitivo, que resolve o problema, né, é Jesus. Agora, Efésios capítulo 1, observe aí mais uma vez o estar na videira. Efésios 1, 1. É uma palavra de Paulo, um cumprimento de Paulo. Olha só que coisa tremenda. Vamos ler sobre a ótica do Evangelho de João, capítulo 15. Efésios capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz aí. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus. E fiéis em Cristo Jesus. Olha só o que significa e fiéis em Cristo Jesus. Eles não são fiéis numa visão própria. Eles não são fiéis numa ética bolada por uma pessoa muito legal do meio deles. Eles são fiéis no Senhor. Eles estão plantados em Cristo. Como eu disse, para entender mais isso, nós teremos que estudar a doutrina do Israel, é a videira, e nós fomos enxertados nessa videira, mas não deixamos de ser, porque o próprio Deus ministrou a nosso respeito sobre o Brasil, sem o Brasil nem existir, quando ele prometeu lá para Abraão que nele seriam benditas todas as famílias da terra e todas as nações da terra, em outro trecho. Todas as nações seriam benditas. Por quê? Porque o foco é o ser humano existente, independente se a nação existia naquele momento ou não. Ela vai vir a existir ainda. Aliás, tem uma multidão de nações atualmente que o nome dela não é mais o nome bíblico, né?
Você vai procurar, por exemplo, a Síria, se eu não me engano, o Irã. Aí segue-se outros nomes que não têm nada a ver e outros que não são citados. Por exemplo, os Emirados Árabes hoje são os filhos de Abraão, né? Você vai procurar estudar sobre a descendência de Abraão, você vai encontrar que Abraão, dele descende as 3 principais religiões no mundo. O cristianismo, o judaísmo, que é a religião de Israel, e a religião islâmica. Os 3 são oriundos de Abraão. Quando você vê o final da vida de Abraão, Abraão tem uma outra esposa, a sua esposa havia morrido, ele tem uma outra esposa, com ela tem vários filhos, e eles são enviados para longe. Eles são hoje o que é os Emirados Árabes. Veja bem, os Emirados Árabes são os filhos de Abraão. E Deus tratou de cumprir, né? Deus disse que cuidaria deles e que eles seriam prósperos também, são mesmo, né? São muito prósperos, né? Os Emirados Árabes. Falar nisso, irmãos, atualmente até há uma caminhada para um tratado de paz entre os Emirados Árabes, pelo menos 50 nações islâmicas buscando paz com Israel, e quem está intermediando isso é os Estados Unidos, e vai muito bem, inclusive, e por um lado é uma bênção, mas por outro também deixa a gente assim preocupado em se tratando, que a gente sabe que é tanta coisa acontecendo, mas Jesus está muito próximo de voltar, porque ainda não é o que a Bíblia diz que vai acontecer, que quando houver paz, na verdade aí será o fim, mas é já um ensaio do que será, né? Essa paz entre as 3 principais religiões está sendo acertado. Pelo menos 50 nações islâmicas, vamos dizer assim, elas estão entrando, liderados pelos Emirados Árabes. O intermediador disso é os Estados Unidos, intermediando paz com Israel, e no meio disso, os cristãos aí nessa história, quem? Os americanos, os Estados Unidos. Então são as 3 principais religiões. Quando esse tratado for, aliás, já foi fechado, né? Não vai ser fechado, já foi assinado, e agora tem uma série de trâmites para caminhar ainda tem muita caminhada, mas já foi assinado o pontapé inicial. Esse tratado vai trazer uma liberdade entre essas nações. Emirados Árabes, que já é parceiro comercial dos Estados Unidos há muito tempo, com a paz ao redor de Israel, porque as nações que têm grande ira contra Israel não fazem parte desse tratado, aliás, não querem nem pensar, nem sonhar, e inclusive são inimigos dos Emirados Árabes também. Todo o povo islâmico, irmãos, não são uma coisa só, tá? Mas essas 50 nações islâmicas, lideradas pelos Emirados Árabes, já fechou um acordo de paz com Israel, onde eles vão tanto colocar em suas determinadas nações a representatividade da embaixada. Não existe uma embaixada em todo o território dos Emirados Árabes de Israel, vai passar a ter, e vice-versa. Inclusive o turismo em Israel por parte dos Emirados Árabes também será liberado por causa disso. E atualmente não é, né? Então tudo isso é um tratado também que envolve recurso, né? Envolve negócio. Por que eu estou citando isso? Porque nós estamos falando aqui sobre a videira verdadeira, é Jesus, é Israel, e que nós fomos enxertados. E todas as demais nações, sejam elas quais forem, e o meio pelo qual somos enxertados é a aliança por meio de Cristo Jesus. E sobre isso eu vou falar logo mais. Mas esse entendimento de Efésios, que o texto de Efésios está trazendo, versículo 1, Paulo cita, fiéis em Cristo. O entendimento é de que estão no Senhor, e o Senhor Jesus é a videira.
Outro texto que eu quero ler com você, 1 Pedro, capítulo 5, verso 14, por gentileza. Também uma saudação, uma orientação para a saudação, aliás, que diz assim: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, né, ou ósculo de amor ou de caridade, conforme a tradução. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Veja bem, o estáis em Cristo, mais uma vez, aqui literalmente é uma localização. Eu estou plantado. Por isso que eu tive que explicar um pouco sobre o enxertado, né? Para quem não conhece o enxertar, é você pegar um galho que não é de uma árvore e colocar lá. Chama-se enxerto. Tem várias plantas que é feito assim, você não sabe, né? Por exemplo, limão, é feito muito isso em limoeiro, e algumas outras frutíferas semelhantes. Mas vamos lá. Em Cristo é uma localização. Você está plantado. E nessa localização você é fiel, conforme o próprio Paulo fala aos irmãos de Éfeso. Continuando aí agora, eu quero ler com você o texto de Romanos, capítulo 8. Romanos 8, versículo 39. Vamos lá? Romanos 8, verso 39. Olha só o que diz aqui o texto. Texto muito conhecido, mas que fala assim, ó. Nem altura, todos estão comigo? Nem altura, nem profundidade, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Veja, eu quero chamar sua atenção em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus está onde, irmãos? Em Cristo Jesus. Veja bem, eu quero ler esse texto com você sob a ótica do Evangelho de João 15. Jesus é o quê? A videira. Ele tem uma localização. Ele é um sistema. Ele, quando se declara, eu sou a videira, vós sois os ramos, ele está dizendo que você está plantado nele. Você faz parte dele. A base é ele. E aqui vem o entendimento agora. Vamos ler de novo. Nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero chamar a atenção aí para o que é dito. O amor de Deus que está em Cristo Jesus. O entendimento aqui é que esse amor só é conhecido de verdade por quem está nele. E nele aí, como galho, recebendo a seiva. E essa seiva gerando o fruto. Quem dá fruto e é podado. A poda. Eu citei aqui que um dos maiores exemplos de quem, na Bíblia, para mim, é o maior exemplo, né? De quem foi podado e deu muito fruto. É Jó. É Jó. Eu vou até dar um conselho para você. Eu já fiz isso. Hoje eu fiz de novo, inclusive. Você ouviu o áudio de Jó do começo ao fim sem parar. E sem interferência de ninguém. Você conseguir. Se tiver interferência, é uma coisa rápida, mas você está conectado ali. Ouça Jó capítulo 1 até o final. É preciso aí umas 2 horas e pouco, acho, se eu não me engano. 2 horas e pouquinho. Mais do que isso, não. Você vai descobrir muita coisa. Claro, né? Depois de uma consagração, uma vida com o Senhor, oração, né? Eu entendo que o crente está conectado com Deus desde que acorda, né? Está conectado com Deus toda hora. E na hora de dormir a gente se entrega a Ele. Então é uma conexão 24 horas. Irmãos, todas as vezes que eu ouço, eu sou impactado. Esse mês não.
Já começou outro mês, né? Mas o mês passado eu fiz isso, esse mês agora, hoje eu fiz de novo. Toda vez eu sou impactado com algo. Dessa vez o que me impactou foi que Jó, nas suas palavras, ele atribuía coisas que Deus fazia e ele atribuía a outra pessoa a fazer. Não vou entrar em detalhes, senão vai sair do assunto. Você ouve as vozes dos amigos de Jó, você vai ver uma multidão de situações de hoje. Pessoas, os amigos de Jó diziam que ele estava passando aquilo por causa que ele estava em pecado. Os amigos de Jó diziam que ele estava passando por aquilo porque ele deixou de dar comida para quem precisava, ele enganava as pessoas. Os amigos de Jó pensavam sobre Deus, que Deus, ele não deixa passar, ele não confia em ninguém. Aliás, na linguagem de hoje tem um trecho assim: você pensa que Deus confia nos homens, ele desconfia até mesmo dos anjos. Aí, ou seja, o que eles pensavam sobre Deus causou um impacto. No final da história, Deus chega para os amigos de Jó e diz: olha, vocês, chama um, né, aliás, venham aqui, pode separar 7 novilhos aí, e pode levar até Jó e sacrificar, porque aí eu vou perdoar o pecado de vocês quando Jó orar. Porque vocês falaram muita coisa ao meu respeito e a respeito de Jó, que não era verdade. Aí, irmãos, quando você ouve do começo ao fim, você fica impactado com as falas que eles dizem. E aí fica uma pergunta no ar que deve causar temor de Deus aqui, como causou em mim. Se você ouve do começo ao fim, você pode pensar o seguinte: como eu pensei, isso me impactou. Meu amigo, até hoje tem gente que fala pelos cotovelos, dando explicação para tudo. Explicação para quem está doente porque é ruim, está doente porque pecou, está doente porque não presta, está doente porque Deus faz isso mesmo, porque Deus, ele não deixa passar barato. No final, irmãos, nós não sabemos de nada, porque nós não sabemos a realidade da vida das pessoas em profundidade como Deus sabe. E se os amigos de Jó pecaram por terem falado a respeito de Deus o que Deus não era, e falado a respeito de Deus o que Deus não fazia, e pecaram também porque falaram a respeito de Jó o que Jó não tinha feito, e eles diziam que Jó tinha feito. Jó é acusado, irmãos, de ter se aproveitado de quem não tinha ninguém por eles, dos órfãos, das viúvas. Ele é acusado pelos irmãos, os amigos dele. Então, para pensar hoje. As pessoas falam pelos cotovelos e não sabem da metade da história, né? E falam em cima do que veem, que nem os amigos de Jó. Que nem os amigos de Jó. E isso pode nos causar males inigualáveis e que nós também não sabemos. Uma coisa eu posso dizer para você, quando a Bíblia diz, seja tardio em falar e apto a ouvir, já está dizendo, tome cuidado com as suas palavras. Casal se separou, aí alguém corre e já diz, também, aí vem uma história suposta. Irmãos, eu que acompanho pessoas, como eu já vi criatividade, como eu já vi criatividade sobre os outros, como eu já vi criatividade nos comentários de quem não sabia. Quantas vezes eu pude dizer, porque eu sabia da situação, dependendo, eu sabia, né, de ter acompanhado, não era nada daquilo. Então Deus
Você vai procurar na Bíblia, Deus, ele acompanha as pessoas. Ele vê tudo que nós fazemos. Ele vê tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos. Ele vê tudo. E se nós falamos sobre ele o que não é e oprimimos pessoas com essas falsas verdades sobre Deus, pastor, onde é que está escrito isso na Bíblia, meu irmão? Quando você lê Jesus dizendo assim: ai daquele o qual vem ao escândalo, é melhor que se lance ao mar com a pedra amarrada no pescoço. Ou seja, as pessoas que fazem alguém se desviar, elas vão ter uma consequência. A situação delas é complicada. E eu digo a você, por exemplo, ser um pastor. Eu nunca pensei que eu fosse pensar uma coisa dessa ou dizer uma coisa dessa que eu vou dizer agora. Nós vivemos um tempo que talvez seja muito perigoso você ir a determinados lugares chamados igrejas. Por quê? Porque um pastor que estudou 4 anos e nunca parou de estudar. Eu, por exemplo, nunca parei de estudar e estudo ontem mesmo. Eu saí daqui da igreja, levei para casa 2 livros bem grossos. Era o que? Meia-noite eu estava em pé, porque eu estava com sono, fui inventar de ler sentado, peguei no sono, tive que ler em pé. Eu tinha que cumprir determinadas leituras para a pregação de hoje. Então, eu não faço mais do que minha obrigação. Eu não estou aqui dizendo, oh, maravilha, eu sou o melhor que tem. Nada disso, não, peraí. Mas se uma pessoa que está estudando, buscando fazer tudo certinho, está sujeito a errar, imagine aquele que não estudou o que significa. E não procurou saber. Aí essa pessoa vai orientar famílias, vai orientar casais, vai orientar mães a criar os seus filhos, homens a criar os seus filhos, famílias a se relacionar, provavelmente não tendo refletido suficientemente. Provavelmente. Eu me lembro no período que eu estava no seminário, se bem que eu dirigi congregação, né? Dirigi 3 congregações antes de ir para o seminário, mas eu não era pastor, eu era dirigente de congregação, estava em treinamento. Eu me lembro que no seminário, né, eu estava até conversando com uma pessoa, me lembrando essas coisas, eu tive pelo menos 3 convites para pastorear. No primeiro ano que eu estava como seminarista, eu tive o primeiro convite para pastorear, fui pregar numa igreja, no lugar do pastor que eu era seminarista, a igreja que eu era seminarista. Aí lá quiseram que eu voltasse, mas na verdade eles queriam que eu pastoreasse ali. Mas o meu pastor deixou claro, digo, olha, ele está no primeiro ano do seminário. Certamente ele não vai aceitar. E de fato eu disse para ele, eu digo, pastor, realmente eu não quero nem passar pelo processo sabatino. Uma outra igreja, eu também fui lá, preguei. Depois eles me convidaram para uma sabatina. Na verdade eu nem sabia direito que era uma sabatina. Chegando lá estava a diretoria toda. Perguntaram tudo sobre tudo, né? E também fui cogitado. Eu acho que eu já estava no 2º ano de seminário. No 3º ano de seminário, eu fui pregar numa outra igreja também, fiz uma série de conferências lá, sexta, sábado, domingo. Aliás, sábado e domingo. E, da mesma forma, a diretoria se reuniu, queríamos conversar com o irmão. Ah, sim, pois não, aí era uma sabatina, né, para o ministério. Não me recordo do bairro aqui do Rio de Janeiro, mas era aqui no Rio, na capital. Aí, eu me lembro que conversaram e tudo, mas eu disse, irmãos, eu não tenho pretensão alguma de pastorear enquanto eu não terminar o seminário. Por quê? Porque o histórico que eu sabia e a orientação que eu recebi de pastores, né, gaste os 4 anos estudando. Estude. Então, o histórico era, quem assume ministério, o seminário fica comprometido. São 4 anos que não voltam se forem desperdiçados. Hoje em dia, se você vai falar isso, você encontra uma multidão de pastores que não buscou fazer isso, parar para refletir, parar para estudar, aceitar que tem que estudar como todo mundo tem que estudar.
e então, depois, ser ordenado ao ministério e pastorear um rebanho. Fazendo tudo certinho, está sujeito a pôr os pés pelas mãos. Só o Senhor pode garantir a obra dele fluir livremente. E aí, se alguém põe os pés pelas mãos, é porque deixou de permanecer em Cristo. Ou nunca esteve. Então, isso é muito sério. Quantas vezes eu já tive no meu gabinete pessoas afastadas do Evangelho, e eu perguntava, mas o que aconteceu que você se desviou? A pessoa tinha uma história horrenda para contar, uma situação dificílima, orientações dentro da Bíblia, que a Bíblia não fala o que aquela pessoa recebeu. E por isso que eu deixo muito claro, meu irmão, você é um discípulo, você agora tem que ser preparado por Deus. Esse princípio está em toda a Bíblia, todo mundo foi preparado. Todo mundo foi preparado. Pastor, mas o apóstolo Paulo se converteu, logo em seguida ele estava pregando. Meu irmão, antes de você continuar com essa fala, abra o seu texto, não vou ler com você, só abra você aí. Em Gálatas, no capítulo 1, e você vai ver lá que ele, antes de começar a pregar, ele parou por cerca de 3 anos para rever o que ele acreditava na Escritura. No final, o Paulo que nós vemos na Bíblia demorou cerca de 10 anos para estar pronto do jeito que nós vemos ele no ápice do seu ministério. Para perceber isso, tem que estudar a Bíblia. Mas se você ler Atos dos Apóstolos, que não tem a visão de falar sobre o apóstolo Paulo, Atos dos Apóstolos não é um livro escrito para falar do apóstolo Paulo. Conforme está dizendo, é Atos dos Apóstolos. Há quem diga que é Atos do Espírito Santo. Mas no final de tudo é Atos dos Apóstolos mesmo. Mas não é Atos do apóstolo Paulo. Então, para você perceber essas coisas, você tem que ir a fundo. E se Paulo se preparou assim, por que não os pastores do nosso tempo? É daí que vem o fundamento para nós batistas prezarmos pelo estudo da teologia. Principalmente para pastores que vão pastorear como pastores titulares de uma igreja. Muito bem, mas eu comecei falando sobre a localização. Jesus, Romanos 8,39, está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu comecei falando sobre o amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que que nenhuma criatura ou profundidade ou alguma outra criatura, aliás, não nos separará do amor de Deus? Porque eu estou fincado, eu sou um galho da videira. E a seiva dele, o poder de Deus, flui a partir de Deus, passa pelo Senhor, o agricultor que cuida, aliás, a videira que é Jesus, me garante o sustento. Eu não vou secar, eu não vou ser lançado fora, porque eu dou fruto, e eu não vou ter outro fim a não ser fluir o fruto tão esperado. Agora, eu encerro lendo João capítulo 6, por favor, abra a sua Bíblia. Por quê? Enquanto você abre aí, eu quero ler novamente os versículos. Abra aí João 6, versículo 56. Olha só que potente isso aqui. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Eu estou lendo agora João 15, versículo 4 ao 6, enquanto você abre João 6, 56. 54, aliás. Olha só. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto,
porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo, e o queimam. Agora, o único jeito, a única forma de você permanecer nele é por meio da aliança. Você tem que ser aliançado. Essa aliança é uma porta de entrada que une você e Deus e você. Vamos ler? João capítulo 6, verso 56. É o discurso de Jesus, pregação de Jesus sobre a aliança. Verso 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Observe aí, ó. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue não terá a vida eterna. Não está no futuro. Está no futuro? Está no presente. Tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem come esse pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, repita aí, meu irmão, duro é este discurso, quem pode ouvir? Olha só, isso é forte, hein? Olha só, Jesus quando falou, quem come a minha carne, quem bebe meu sangue, ele está falando do quê? Ele está falando da Páscoa. Ele está falando da ceia que ele teria e estava acostumado a ter com os discípulos. Ele ceava com os discípulos. Mas a ceia antes dele partir para a glória, dele ser morto, aliás. Ali ele expressa a aliança. Este é o meu corpo que é entregue por vós. Este é o meu sangue que é derramado por vós. Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. E aí eu já quero dizer para você, toda pessoa que não é batizada, que não automaticamente não participa da ceia, porque não quer, não estou preparado ainda. Ainda não é o meu momento. Sabe como é que você está, meu querido? Semelhante a um rapaz que namora com a moça e não sabe se quer casar. Você está semelhante a uma pessoa que precisa de um emprego, chega no local de trabalho e o homem que pode te dar emprego pergunta, você quer trabalhar? Aí a pessoa diz, eu não sei, eu estou sem dinheiro. Então o senhor quer trabalhar? Porque o senhor está sem dinheiro, então quer trabalhar. Não, mas eu não sei. Pensando bem, eu volto outro dia. Você imagina um negócio desse? Irmãos, existem pessoas que dizem, eu aceitei Jesus. Mas na hora que você fala em batismo, porque nós cremos que só depois de batismo a pessoa pode cear. Olha só, irmão. Existem igrejas que a pessoa se converte hoje e batiza semana que vem. Isso não está certo. Não está certo. Rapidinho aqui. Por que não está certo? A pessoa só pode batizar depois que ela sabe o significado do batismo. Porque o batismo é uma declaração de que ela está morta para o mundo. Ela está morrendo para o mundo
e vivendo agora em novidade de vida, semelhante a Cristo quando ressuscitou. Quando ele mergulha na água, significa que ele está morrendo. E ele está dando testemunho público de que ele aceitou a Cristo como Senhor e Salvador. E que aquele velho homem morreu com Cristo. E o testemunho público, a declaração pública de que ele agora está como ramo na videira. Aí a pessoa se converte, nunca leu a Bíblia, nossa cultura não é de leitura da Bíblia. A pessoa nem sabe como ler a Bíblia, nunca leu, aí ela já desce as águas. Se torna até um pecado depois, porque ele vai participar da ceia. E na própria leitura do texto diz, aquele que come e bebe indignamente é culpado do corpo e do sangue. Meu amigo, quem é culpado do corpo e do sangue? Toda pessoa que não sabe o que é servir a Jesus, que não sabe o que é, que Ele é Senhor, que não obedece à sua Escritura, que ainda está vivendo no pecado, que não renunciou ao pecado. A pessoa, quantos de nós nos convertemos, achávamos que uma coisa era de um jeito, mas era de outro. No decorrer da caminhada cristã básica, você mudou radicalmente no decorrer de meses. Imagine batizando logo em seguida. Pastor, mas por que na Bíblia a pessoa era batizada logo em seguida? Meu irmão, não dá para comparar uma cultura onde uma pessoa, ao nascer, aos 6 anos, ela já tinha lido, aprendido a ler e escrever no livro de Levítico. Não dá para comparar uma cultura onde aos 13 anos essa pessoa já tinha lido o texto de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Não dá para comparar uma cultura dessa. E ela poderia depois ir para a escola rabínica, se quisesse. Claro, os homens, né? Mas as mulheres conheciam muito de Bíblia, porque elas tinham que conhecer, porque elas iriam ensinar muito mais. Estou falando da época de Jesus. Você vai estudar sobre esse assunto, cultura em Israel, judaísmo em Israel. Na época de Jesus, as mulheres, em maioria, era que ensinava seus filhos, porque os seus maridos não estavam em casa. E aí, pastor, mas aonde que eu posso encontrar que as mulheres conheciam muito? Leia a oração de Maria. É uma oração profunda. Meu irmão, ali, aquela mulher conhecia de Antigo Testamento, conhecia de aliança, a julgar pelo comportamento dela quando vê o anjo. Seja feito, em outras palavras, seja feita a tua vontade na minha vida. Eu sou a tua serva, eu sou a serva do Senhor. Ela não passou a se converter a partir dali. Teve uma experiência com o anjo, se converteu. Não, meu irmão. Essa mulher conhecia de aliança. Leia depois a oração dela. Leia lá as palavras de Isabel, esposa do sacerdote. Meu irmão, você pode acreditar numa coisa. Conhecimento bíblico era uma coisa comum. Comum na época de Jesus. Pelo menos o básico suficiente para viver obedecendo os padrões estabelecidos. Aí hoje em dia a pessoa se converte, nunca leu a Bíblia, é o caso de muitos irmãos, muitos. E aí logo em seguida batiza. Com todo respeito, eu conheço homens de Deus, são pessoas de Deus, mas que batiza em seguida que se converte. Se converteu hoje, 2 semanas já está batizando. Mas aí eu sei que o Espírito Santo está aqui, é o mesmo que está lá. Uma hora dessa, Deus vai ministrar lá o coração dele, e Deus é que é dono da igreja. Quem manda na igreja dele é o Senhor. É o Senhor que ordena. Então, uma hora dessa, Deus vai corrigir. Se o que nós estamos ministrando é algo primordial, o Senhor Deus vai corrigir lá, porque é um servo de Deus. Então, o que falta? Falta nós evidenciarmos, irmãos, crente tem que ser aliançado. Crente tem que saber o que é que fez. Eu me batizei. Eu declarei diante de todo mundo que eu morri para o mundo. Eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador. E o dia do batismo é o dia de declarar para todo mundo. Aí então a pessoa vai participar da ceia.
A ceia é uma declaração de que você está em aliança com Deus, que você anda com Deus, Deus anda com você. E é um pecado uma pessoa que declara isso e não tem nada disso. Irmãos, infelizmente, se confundiu o cristianismo com igreja, religião. A pessoa está com o nome lá, e a pessoa não vive essa aliança. Pastor, eu estou nessa aliança aí, está mesmo, meu irmão? Então vamos lá. Quantas pessoas necessitadas de uma palavra ao seu redor existem? E o que é que você faz quanto a isso? Ontem eu conversando com a irmã, ela contando que a vizinhança tem se convertido, e ela tem orado já há anos, e a vizinhança tem se convertido. Isso é um sinal de aliança. Se você é aliançado, aonde você chega, você faz a diferença. Pode ninguém se converter, mas o pessoal sabe que ali tem alguém aliançado. As pessoas pedem para você orar por elas. Elas pedem oração. Há um brilho em você e a pessoa viu. Mas como, pastor, que ela viu? Meu irmão, o ser humano pode não conhecer a igreja, pode não conhecer Deus, mas ele tem um vazio no coração que só Deus pode preencher. E se esse brilho está em você, a pessoa sabe que você é diferente. Eu me recordo, irmãos, de uma pessoa que tinha ódio de crente, mas me conheceu na época. Aí a pessoa tinha vontade de bater em crente se deixasse. Mas aí me conheceu. E aí o testemunho depois, eu ouvi depois o testemunho da esposa do homem. Só, irmão Renato, eu estava lá no Acre, né? Ele não gosta de crente, mas ele gostou do Senhor. Inclusive, ele disse, olha, eu quero muito conversar com aquele irmão. Irmãos, ele depois veio se converter. Aceitou Jesus. E aquela senhora que tanto chorou por aquele homem, porque pensa no homem duro, pensa no homem bruto. O jumento de tração perdia para ele. Era uma moça, o jumento de tração. Pensa no homem bruto, aí multiplique. Mas Jesus amansou aquele homem. Então, é o brilho de Jesus, é a graça de Jesus que vai fazer a diferença. Você é aliançado? Então, quantas vezes você partiu para cima de quem estava oprimido de demônios? Meus irmãos, há pessoas possessas muitas vezes ao nosso redor. E o que é que você faz? Você chama alguém para orar? Não, meu irmão, é você que tem que orar. Em meu nome expulsarão demônios. Então, em nome de Jesus, aliança, nós precisamos ser aliançados com Deus. Nós precisamos nos alimentar da verdadeira comida. Nós precisamos beber da verdadeira bebida. Andar em aliança. E é por isso que Jesus disse, eu estou nele e ele em mim. Assim como eu estou no Pai, o Pai em mim. Eu também me manifestarei na vida daqueles que estão nesse nível de aliança. E eu li o final que diz que a partir daí as pessoas foram deixando Jesus. Meu irmão, não é de hoje, já é antigo isso. Chamou para o compromisso, não vai ficar o mesmo número do início. Não vai ficar. Igreja não é brincadeira, é andar com Deus. Igreja é coisa séria. É andar com o Senhor. E para andar com Deus tem que estar conectado na videira. A base é Ele. Você precisa dar fruto. Olha só, meu irmão. Ah, mas eu não sei falar direito. Jesus dá jeito nisso. O Senhor dá jeito nisso. Você não vai precisar falar. Se seu ministério for orar, interceder, você vai ser uma bênção usada por Deus. Vai falar mais do que muita gente. Porque fala o necessário para a glória do Pai. Eu não sei qual o seu ministério, mas seja qual for, você vai estar dando fruto. E para dar fruto, a ênfase é a aliança. Você não precisa de uma igreja melhor, porque você tem o Deus único e verdadeiro.
Você não precisa de alguém para te ajudar, porque em primeiro lugar Ele colocou o Espírito Santo para te ajudar. É o Espírito Santo que vai te conduzir. E Ele não precisa de muito, só precisa de você se render. E Ele fará todo o restante. Portanto, agora, fique de pé no seu lugar. Pastor, o que eu faço se eu descubro que eu sou esse galho que está para ficar seco já? Meu irmão, meu conselho, você se trancar buscando a Deus, pedindo misericórdia sobre a sua vida. Meu conselho é que você diga: Senhor, eu sei que o Senhor existe, renova a minha vida, restaura a minha vida, dai-me novamente a tua graça, restaura, enxerta-me na videira. Eu quero fazer parte, eu quero conhecer o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero estar conectado nessa árvore chamada videira verdadeira. Eu quero ter relacionamento profundo com o Senhor. Então agora, feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem misericórdia, meu Pai. Misericórdia, meu Senhor. Pai, nós oramos agora pedindo por essa pessoa que está pedindo ajuda. Oramos por essa pessoa que está pedindo misericórdia sobre a sua vida. Oramos, Pai, agora pedindo: Senhor, ajude esta pessoa que não consegue dar nenhum fruto, que não dá fruto, que não consegue lidar com a sua espiritualidade, com a sua vida no altar. Não consegue. Pai, eu te peço agora, Senhor, vem com tua graça e tua misericórdia. Eu te peço o teu poder estabelecido sobre o teu filho e a tua filha agora. Seja o poder do Espírito liberado agora sobre a tua vida. Seja o teu poder agora ministrado. Na autoridade do nome de Jesus. Levante as tuas mãos. Pai, eu oro agora pedindo que o Senhor faça fluir ainda mais o teu Espírito sobre os teus filhos. E que toda carnalidade, todo eu, toda vontade de pecar, morra agora na vida dessa pessoa. E ela seja levantada cheia de vida, cheia do óleo da unção, cheia da presença de Deus. Não terá mais atrativo as coisas anteriores, porque tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Eu te peço